Você já percebeu que existem momentos na vida em que não avançar é, na verdade, a decisão mais perigosa de todas? Há instantes silenciosos em que o medo não grita, mas paralisa. Ele não empurra você para trás, apenas mantém você exatamente onde está. Enquanto o tempo passa, as oportunidades se fecham e a fé começa a enfraquecer sem que você perceba. E talvez hoje você esteja nesse lugar, um lugar em que crer parece arriscado demais, obedecer parece caro demais, e dar um passo exige uma coragem que você sente não ter mais. Mas e se eu te dissesse que na Bíblia a fé nunca foi sinônimo de segurança, e se a verdadeira fé sempre tivesse caminhado lado a lado com o risco, com o desconhecido, com a possibilidade real de perda? Hebreus 11 não é uma galeria de pessoas confortáveis, é o registro de homens e mulheres que escolheram obedecer quando tudo dentro deles dizia para recuar. Pessoas que avançaram mesmo sem garantias, sem mapas, sem aplausos. Pessoas que sentiram medo, mas não deixaram o medo decidir por elas. Você já se perguntou por que algumas promessas de Deus só se revelam depois que você pisa no escuro? Por que tantas respostas só aparecem depois da decisão? Existe uma fé que espera sentir segurança para agir. E existe uma fé mais profunda, mais madura, mais bíblica, que age justamente porque confia em quem chamou. Hoje, você será convidado a olhar para esse tipo de fé. Uma fé que não nega o medo, mas o atravessa. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Talvez você esteja adiando conversas importantes, decisões necessárias, mudanças urgentes. Talvez você saiba exatamente o que precisa fazer, mas algo dentro de você sussurra que o preço é alto demais. Este é o momento em que a palavra de Deus encontra você onde você está. Não para acusar, não para pressionar, mas para revelar verdades que fortalecem, curam e despertam coragem. Verdades que não foram feitas para impressionar, mas para sustentar você quando tudo parece instável. Permaneça aqui, não se distraia. Este não é apenas um vídeo, é um convite para uma jornada espiritual. Se você sente que esta mensagem já começou a tocar algo dentro de você, escreva nos comentários uma palavra simples, como um gesto de fé silencioso, e deixe seu like como sinal de reciprocidade com a palavra que está sendo semeada. Não avance apressadamente. Permaneça até o final. Há revelações que só se entregam a quem decide ficar, porque ao longo desta jornada você vai descobrir que alguns riscos não afastam você de Deus. Eles são exatamente o caminho pelo qual Ele decide se revelar. Para compreender por que a fé precisou ser corajosa, você precisa primeiro enxergar o cenário em que ela nasceu. A Bíblia nunca esconde o caos. Ela não romantiza a história. Em Hebreus 11, o autor olha para trás e relembra gerações que viveram sob constante instabilidade, povos sem terra fixa, nações sob domínio estrangeiro, reis injustos, guerras frequentes, promessas que pareciam sempre adiadas. A fé floresceu em meio à insegurança, não em ambientes controlados. Israel conhecia bem essa tensão. Espiritualmente, o povo oscilava entre confiança e rebeldia. Havia momentos de arrependimento profundo, seguidos por períodos de esquecimento e idolatria. Politicamente, a nação era pequena diante de impérios violentos. Economicamente, famílias viviam à beira da escassez. A estrutura familiar era frágil, ameaçada por perdas, exílios
e pela constante sensação de que o amanhã não estava garantido. Viver era um exercício diário de sobrevivência. Avançando no tempo, em Atos 4, o cenário não é menos opressor. Agora, você encontra os primeiros cristãos vivendo sob vigilância. O mesmo poder religioso que condenou Jesus continua ativo. O Império Romano observa cada movimento. Falar de Cristo não é apenas impopular, é perigoso. Pedro e João são presos por anunciarem a ressurreição. A fé deixa de ser apenas uma crença pessoal e se torna um risco público. Crer custa reputação. Obedecer custa liberdade. Permanecer firme pode custar a própria vida. O ambiente espiritual é tenso. A verdade confronta estruturas estabelecidas. A mensagem do Evangelho expõe injustiças, desmonta privilégios e ameaça sistemas de poder. E é nesse contexto que Deus age. Não quando tudo está organizado, mas quando tudo parece prestes a desmoronar. Você percebe como isso se conecta com a sua vida. Talvez o seu mundo também esteja instável. Decisões políticas, econômicas ou familiares fogem do seu controle. Notícias geram ansiedade. O futuro parece frágil. E, assim como naquele tempo, a fé é chamada a existir em meio ao caos, não depois que ele passa. Deus nunca pediu que seu povo acreditasse apenas quando as circunstâncias fossem favoráveis. Ele chamou pessoas comuns para viverem uma fé extraordinária em cenários hostis. E isso não mudou. O mesmo Deus que sustentou homens e mulheres em tempos de colapso é o Deus que sustenta você hoje. Mas antes de agir, Ele permite que você enxergue a realidade como ela é, não para gerar medo, mas para ensinar que a fé verdadeira não nasce da negação do caos, e sim da confiança em Deus, apesar dele. Se ao ouvir isso você reconhece paralelos com a sua própria história, escreva nos comentários uma frase curta, como quem entrega silenciosamente sua preocupação a Deus. Faça isso como um gesto espiritual e permaneça atento, porque quando o cenário parece mais instável, Deus costuma preparar seus maiores movimentos. Agora, você precisa se aproximar das pessoas que Hebreus 11 chama de heróis da fé, mas não imagine figuras distantes, inalcançáveis ou espiritualmente blindadas. 6. A Bíblia não os apresenta como pessoas sem medo, e sim como pessoas que caminharam apesar dele. Entre esses nomes, você encontra homens e mulheres que carregavam conflitos internos profundos, responsabilidades pesadas e uma fé que ainda estava sendo construída enquanto eles caminhavam. Pense em Abraão, chamado para sair sem saber para onde ir. Ele tinha família, história, raízes, segurança. Dentro dele havia fé, mas também dúvida. Havia esperança, mas também receio. Pense em Moisés, escolhido para libertar um povo inteiro, mas consciente de suas limitações, do seu passado, da sua dificuldade em falar. Pense em Job, uma mulher marcada por uma história difícil, vivendo em uma cidade condenada, tendo que decidir se confiaria no Deus que ainda mal conhecia. Nenhum deles se sentia pronto. Nenhum deles tinha controle total da situação. Essas pessoas sentiam o peso da responsabilidade. Carregavam o medo de errar, de falhar diante de Deus e diante dos outros. Havia noites sem respostas, dias de cansaço, momentos em que a fé parecia pequena demais para o tamanho do desafio. Eles não viviam em constante êxtase espiritual, viviam entre a obediência e o temor, entre a promessa e a espera. A fé deles
Não era perfeita, mas era sincera. E aqui está o ponto que toca você diretamente. A Bíblia não foi escrita para que você admire essas pessoas à distância, mas para que você se reconheça nelas. Você também lida com preocupações familiares, pressões emocionais, decisões que afetam outras pessoas além de você. Você também sente o cansaço de carregar responsabilidades e a frustração de não ver resultados imediatos. Às vezes, você quer confiar mais, mas sente que sua fé ainda está em processo, ainda em construção. Hebreus 11 não diz que eles venceram porque eram fortes. Diz que eles venceram porque confiaram, mesmo com o coração dividido, mesmo sem todas as respostas, eles escolheram avançar. Isso revela algo poderoso. Deus não espera uma fé completa para agir. Ele trabalha com a fé que você tem agora. A fé que ainda treme. A fé que ainda faz perguntas. A fé que decide obedecer, mesmo com a voz embargada pelo medo. Se você se identifica com essa humanidade imperfeita, escreva nos comentários uma palavra simples, como um reconhecimento silencioso diante de Deus. E deixe seu like como um gesto de gratidão, por perceber que a Bíblia fala com pessoas reais. Como você, permaneça atento, porque quando Deus chama, Ele não elimina o medo primeiro. Ele chama mesmo assim. Há um instante na caminhada da fé em que o silêncio é quebrado. Não é um momento confortável, não é previsível. É quando Deus ele decide se revelar de forma pessoal, atravessando as defesas do coração e tocando exatamente o ponto que você tenta proteger. Na Bíblia, o chamado divino nunca vem como um convite casual. Ele vem com peso, com temor, com uma clareza que desinstala. Para muitos dos heróis da fé, esse encontro foi avassalador. Deus se manifesta como fogo que não consome, como voz que ecoa no interior, como luz que expõe o que estava escondido. Não é apenas um chamado para fazer algo, é um chamado para ser alguém diferente. Quando Deus chama, Ele revela sua santidade e, ao mesmo tempo, a fragilidade humana. Por isso, o temor surge, não um medo que afasta, mas o temor que faz perceber a grandeza de quem fala. Esse momento não anula as dúvidas. Ele as ilumina. Você passa a enxergar com mais nitidez o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser enfrentado. O coração acelera. A mente busca rotas de fuga. Ainda assim, algo profundo se estabelece. Uma certeza silenciosa de que não se trata de escolha pessoal, mas de resposta. Deus não força. Ele chama e o chamado carrega consigo a promessa de presença. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Não uma visão espetacular, mas uma convicção persistente. Uma palavra bíblica que não sai da sua mente. Um incômodo santo que não permite mais adiar. Um momento em que você percebe que continuar do mesmo jeito não é mais possível. Esse é o ponto em que a fé começa a exigir coragem, não para impressionar os outros, mas para ser fiel ao que Deus revelou a você. Nesse encontro, Deus não diz que o caminho será fácil. Ele diz que estará presente. E essa promessa muda tudo, porque a fé não se sustenta na ausência de desafios, mas na certeza da companhia divina. Quando Deus chama, Ele também sustenta. Quando Ele revela, Ele também fortalece. O chamado não vem para destruir você, mas para alinhar você com algo maior do que o seu medo, se você sente que Deus tem falado com você de formas sutis, mas insistentes. Escreva nos comentários uma frase curta
como quem responde em silêncio a esse chamado. Faça isso como um ato de fé e permaneça aqui, porque o chamado sempre antecede a missão. E a missão, embora pareça impossível, revela quem Deus é. Depois do chamado, vem a parte que ninguém gostaria de ouvir. Deus não entrega uma tarefa simples. Ele entrega uma missão que parece desproporcional à força humana. Para os heróis da fé, o pedido divino sempre carregou um peso impossível de ignorar. Construir uma arca quando nunca havia chovido. Sair da própria terra sem garantia de retorno. Confrontar reis. Atravessar mares. Marchar em silêncio diante de muralhas. Nada disso parecia razoável. Tudo exigia coragem que ultrapassava o bom senso. Em Atos 4, a missão é clara e perigosa. Continuar anunciando o nome de Jesus, mesmo sob ameaça direta, as autoridades ordenam silêncio. O sistema exige recuo. A lógica diz para preservar a própria vida. Mas Deus pede fidelidade, não uma fidelidade confortável, mas pública. Não uma fé privada, mas corajosa. Pedro e João sabem que obedecer custará caro. Sabem que serão rejeitados, vigiados, possivelmente punidos. A missão não ignora o risco, ela o inclui. O custo emocional é alto. A solidão, porque nem todos entendem. Há desgaste, porque explicar demais cansa. Há noites em que o coração pesa, perguntando se vale a pena continuar. A missão divina não isola apenas fisicamente, ela separa interiormente. Você passa a caminhar em uma direção que poucos escolhem. E isso dói. Dói perceber que agradar a Deus nem sempre significa ser aceito pelos homens. Talvez você reconheça esse sentimento. Deus pede que você haja com integridade quando seria mais fácil se calar, que perdoe quando tudo em você quer se proteger, que avance quando a segurança diz para esperar. A missão que Deus coloca diante de você pode não envolver multidões, mas envolve obediência. E obediência sempre cobra um preço emocional, relacional, interno. Mas aqui está a verdade central. Deus nunca envia alguém para uma missão impossível sem se comprometer com o resultado. A missão é grande demais para você, exatamente para que fique claro que o poder não vem de você. A fé corajosa nasce quando você entende que não foi chamado porque é capaz, mas porque Deus é fiel. E mesmo quando a rejeição machuca, a presença de Deus sustenta. Se você sente que Deus tem pedido algo que parece grande demais, escreva nos comentários uma palavra simples, como quem entrega o peso dessa missão nas mãos dele. E deixe seu like como um gesto silencioso de confiança. Permaneça até o final, porque toda missão impossível esconde uma revelação que só se manifesta no caminho. Quando você finalmente decide obedecer, descobre algo que quase ninguém fala. A fé não elimina a dor inicial. Pelo contrário, muitas vezes ela a intensifica. As primeiras ações raramente são celebradas. Elas costumam ser acompanhadas de críticas silenciosas, olhares de desconfiança, palavras que ferem mais do que ameaças diretas. Obedecer a Deus não torna o caminho imediatamente mais leve, torna-o mais verdadeiro. Na história bíblica, sempre que alguém dá o primeiro passo, surgem resistências. Noé constrói enquanto é ridicularizado. Moisés enfrenta murmuração do próprio povo que tenta libertar. Os apóstolos, após Atos 4, não encontram descanso, encontram mais oposição. A fé corajosa atrai tensão, porque confronta
estruturas, expectativas e comodidades. E isso machuca. Machuca perceber que nem todos torcem por você. Machuca sentir-se incompreendido, mesmo fazendo o que é certo. Há desânimo, há momentos em que você se pergunta se ouviu Deus corretamente. Há falhas, porque você ainda é humano. Há lágrimas que ninguém vê, orações cansadas, silêncios prolongados. A Bíblia não esconde isso. Ela mostra homens e mulheres chorando, cansados, pedindo forças para continuar. A fé não é um anestésico, ela é um sustento. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Você decidiu agir com coragem, mas os resultados ainda não apareceram. As críticas chegaram antes das respostas. A solidão apareceu antes do consolo. E o coração começa a questionar se vale a pena continuar. É aqui que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se cansaram da dor do processo. Mas a palavra revela algo precioso. Deus não abandona seus filhos no início da caminhada. Ele observa cada passo, cada lágrima, cada decisão silenciosa. O céu não se distrai quando você obedece em meio ao cansaço. Pelo contrário, é nesse ponto que a fé começa a amadurecer. A dor não é sinal de fracasso. É sinal de que você está atravessando algo real. Se você se sente cansado, criticado ou desanimado, escreva nos comentários uma palavra curta, como quem pede força sem precisar explicar tudo. Faça isso como um gesto espiritual e permaneça aqui, porque depois das primeiras dores, vêm revelações que mudam tudo. É aqui que a Bíblia começa a revelar o que os olhos cansados não conseguem enxergar sozinhos. A fé corajosa não é um ato impulsivo, ela é uma resposta fundamentada na palavra. Hebreus 11 define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que a fé não ignora a realidade visível, mas se ancora em uma realidade maior e invisível, sustentada por Deus. Quando você observa os heróis da fé, percebe um padrão espiritual profundo. Eles não avançaram porque entenderam tudo, mas porque confiaram em quem falou. A autoridade não estava na clareza do caminho, mas na fidelidade de Deus. A Bíblia mostra que a fé sempre se move antes da confirmação. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés atravessou o mar antes de ver o chão seco. Os apóstolos falaram, mesmo sabendo que sofreriam. A revelação vinha depois da obediência. Em Atos 4, quando Pedro e João são ameaçados, a igreja não. Ora pedindo proteção para recuar. Ela ora pedindo ousadia para continuar. E a resposta de Deus não é a remoção do perigo, mas o enchimento do Espírito Santo. Isso revela algo essencial. Deus fortalece por dentro, antes de mudar o que está fora. A coragem que Ele oferece não é ausência de medo, é presença de convicção. A Bíblia ensina que o medo paralisa quando você olha apenas para as circunstâncias, mas a fé se fortalece quando você olha para as promessas. O temor do Senhor não anula o medo humano, ele o coloca no lugar certo. Você passa a temer mais a desobediência do que a rejeição, mais a distância de Deus do que a perda de conforto. Essa inversão espiritual é uma revelação poderosa. Talvez você tenha pensado que fé corajosa era algo reservado para pessoas extraordinárias, mas a Escritura mostra que ela nasce da intimidade com Deus e do compromisso com Sua palavra. Não é sobre personalidade forte, é sobre confiança
contínuo. Cada passo dado em obediência fortalece o próximo. Cada resposta fiel amplia sua visão espiritual. Se essa verdade começa a fazer sentido para você, escreva nos comentários um versículo que vem ao seu coração agora, como um ato de fé silencioso, e permaneça atento. Porque quando a palavra ilumina o caminho, a decisão final se aproxima e ela muda tudo. Chega o momento em que não há mais como adiar. A fé, que até então caminhava entre dúvidas e decisões parciais, agora exige uma resposta completa. Em Hebreus 11, esse é o ponto em que a confiança se transforma em ação definitiva. Não há retorno seguro, não há plano alternativo. Ou você confia em Deus, ou recua para sempre. É aqui que a história atinge seu clímax espiritual. Em Atos 4, Pedro e João estão diante das autoridades. O juízo humano pesa. As ameaças são claras. O sistema exige silêncio. E então a decisão é tomada. Eles declaram que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Essa frase ecoa como um divisor de águas. Não é arrogância, é convicção. Eles não dizem que não sentem medo. Eles dizem que a obediência é maior que o medo. Nesse instante, o poder de Deus se manifesta não como livramento imediato, mas como autoridade espiritual. A Bíblia diz que, após a oração da igreja, o lugar onde estavam tremeu. Não foi apenas um sinal físico, foi uma confirmação espiritual. Deus estava ali. A coragem deles não vinha da autoconfiança, mas do Espírito Santo que os enchia novamente. A intervenção divina não apagou o conflito externo, mas fortaleceu o interior. E isso mudou tudo. A palavra continuou sendo anunciada. A fé venceu o silêncio imposto pelo medo. Esse clímax revela algo essencial para você. A vitória bíblica nem sempre é a ausência de oposição. Muitas vezes, ela é a capacidade de permanecer firme apesar dela. O milagre não está apenas no que acontece fora, mas no que Deus constrói dentro de você, quando você escolhe confiar. A fé corajosa se manifesta quando você decide obedecer, mesmo sem garantias visíveis. Agora, faça deste momento um ato espiritual, pessoal. Escreva nos comentários uma frase curta, como quem declara silenciosamente: eu escolho confiar. Não para os outros verem, mas como um marco entre você e Deus. Permaneça aqui, porque depois da decisão vem a aplicação, e é nela que a fé se torna vida diária. Agora, a palavra se aproxima da sua realidade cotidiana. A fé corajosa não foi revelada apenas para inspirar, mas para ser aplicada. Você vive um tempo diferente, mas o medo continua sendo o mesmo. Medo do futuro, das finanças, das relações que parecem frágeis, da solidão que pesa no fim do dia. A Bíblia não ignora essas dores. Ela as atravessa com direção prática. Quando a ansiedade aperta, a fé corajosa não nega a preocupação, mas escolhe entregar o controle. Hebreus 11 ensina que confiar em Deus é caminhar mesmo sem ver. Isso significa agir com responsabilidade, sem ser dominado pelo medo do amanhã. Em vez de paralisar, você ora. Em vez de fugir, você organiza um passo de cada vez, confiando que Deus sustenta o processo nas preocupações financeiras. A fé corajosa se expressa em honestidade, diligência e confiança. Não é imprudência, é fidelidade. Você faz o que está ao seu alcance e descansa no cuidado de Deus. A Bíblia afirma que Ele conhece suas necessidades antes mesmo que você peça. Confiar nisso
muda a forma como você encara o trabalho, o descanso e as decisões. Nos dilemas familiares, a fé corajosa aparece no diálogo difícil, no perdão que custa, na escolha de não devolver ofensa com ofensa. Em Atos 4, a igreja enfrentou a pressão unida. Isso revela que a fé não foi feita para ser vivida sozinha. Buscar apoio, conversar, pedir oração não é fraqueza, é sabedoria bíblica quando a solidão se manifesta. Lembre-se de que muitos dos heróis da fé caminharam sozinhos por longos períodos. Isso não significava abandono, mas preparação. Deus usa o silêncio para fortalecer a identidade. Fé corajosa aprende a descansar, mesmo quando não há respostas imediatas. Se a sua autoestima está abalada, a palavra afirma que você é visto, conhecido e amado por Deus. A coragem bíblica começa quando você aceita essa verdade acima das vozes que tentam diminuir você. A fé não apaga o cansaço, mas oferece renovação diária. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma decisão fiel por dia. Se algo disso fala diretamente com você, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você precisa entregar hoje. Faça isso como um gesto espiritual e permaneça atento, porque a consolação final traz descanso para o coração. Deus vê você, não de forma distante, não como quem observa números ou resultados, mas como Pai que contempla o coração. Ele vê o esforço que ninguém aplaude. Vê as decisões silenciosas que você tomou por fidelidade. Vê as noites em que você orou em silêncio para não acordar ninguém. Vê o medo que você enfrentou sem contar a ninguém. Nada disso passou despercebido. Deus cuida de você. Mesmo quando o caminho parece incerto, Ele não perdeu o controle. A Bíblia revela que os heróis da fé morreram sem receber tudo o que foi prometido, mas morreram confiando, e essa confiança nunca foi em vão. Porque Deus não mede vitória apenas pelo que você vê agora, mas pelo que Ele está construindo em você para a eternidade. Deus guia você, ainda que a direção pareça lenta, ainda que as respostas não venham no ritmo que você gostaria, Ele conduz cada passo. Assim como guiou Abraão sem mapa, assim como sustentou Moisés no deserto, assim como fortaleceu a igreja perseguida em Atos 4, Ele permanece guiando você hoje. A fé corajosa não corre, ela caminha, e Deus anda junto. Deus sustenta você. Quando a força acaba, quando o ânimo diminui, quando o cansaço emocional pesa, Ele renova. A palavra afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso não é poesia vazia. É promessa viva. O mesmo Deus que sustentou os heróis da fé sustenta você na rotina comum, nos dias simples, nas batalhas invisíveis. Deus restaura você. Nenhuma decisão tomada em fé é desperdiçada. Mesmo os erros, quando entregues a Deus, se transformam em aprendizado e amadurecimento. Ele não apenas corrige o caminho, Ele cura o coração. A fé corajosa não produz endurecimento, produz profundidade. Deus cura você. Cura as feridas do medo, da rejeição, da espera longa demais. Cura a alma cansada, que quase desistiu. Cura a fé que parecia pequena, mas permaneceu viva. E essa cura não acontece de uma vez só. Ela acontece no caminhar, no confiar, no permanecer. Se esta palavra encontrou descanso no seu coração, deixe seu like como apoio à palavra de Deus sendo espalhada. Inscreva-se no canal como um gesto de compromisso espiritual para manter essa jornada
ativa. Escreva nos comentários um versículo bíblico, como um ato de fé, um marco entre você e Deus. Permaneça conectada a outras mensagens que continuam essa caminhada espiritual, porque a fé que enfrenta o medo com coragem não apenas muda decisões, ela transforma destinos